Meus amados, bom dia. A palavra que eu vou pregar hoje é dando continuidade ao ministério profético de Samuel. A Bíblia nos diz, no capítulo de número 10 de 1 Samuel, que logo após Samuel ter ungido a Saul, ter derramado óleo sobre a sua cabeça, o beijou e disse: porventura não te ungi eu, o Senhor, por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim e de Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fosse buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Meus amados, nesses primeiros 2 versículos do capítulo de número 10, nós vemos claramente que Samuel ungiu ao rei Saul por vontade do povo, mas Deus confirmou na tribo de Benjamim o rei sobre Israel. E aí começava a completar a transição da época dos juízes para a época da monarquia. Mas Samuel começou a dar alguns recados para Saul. Ele falou: assim que você se apartar de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. E aqui eu vejo um ministério profético tremendo, porque Samuel disse que quando Saul se apartasse dele, 2 homens estariam no seu caminho, no termo de Benjamim, próximo já às tribos, em Zelzas, os quais te dirão: acharam-se as jumentas. Samuel, além de precisar o que Saul iria achar pela frente, ele ainda falava o que as pessoas iam falar. Amados, isso é um profeta. Um profeta é aquele que diz para você até mesmo o que vai acontecer amanhã. Um profeta da parte de Deus com discernimento é aquele que te diz até mesmo o que vai acontecer antes das 6 horas da tarde. Se ele é profeta de Deus, cabe a Deus cumprir o que sai da sua boca. Eis que o teu pai já deixou este negócio e anda preocupado contigo. Samuel antecipadamente já sabia até que o pai de Saul andava preocupado com ele e não mais com jumentas. E ele fala: quando passares ainda mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali se encontrarão 3 homens. Olha a precisão da visão de um profeta. Um profeta é aquele que enxerga. Ele tem os olhos de Deus sobre a situação. Assim como ele fala, assim é. Que vão subindo a Deus, a Betel. Um levando 3 cabritos, a managaia cega. Ele fala que um desses 3 homens tem 3 cabritos. O outro tem 3 bolos. E o outro até mesmo um odre de vinhos. Olha a precisão. Olha o que o profeta está falando. Um profeta, quando ele fala na terra, quando ele liga alguma coisa na terra, assim como ele falar, assim tem que ser. Este é o evangelho do reino. O evangelho do reino é aquele que vem com precisão e não com recados superficiais para convencer, ou pregações emotivas, aonde a pessoa chora dentro da igreja e não resolve a sua situação pessoal. Amados, isso é muito sério. Temos hoje no nosso meio profetas da parte de Deus, mas a maioria são filhos de Belial, homens que se dizem de Deus, dizem que falam com voz de Deus, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré estão distantes do Senhor. Prevaricam até contra o próprio Espírito Santo. Homens que correm atrás mais de fortunas ou de dinheiro do que através
da palavra, da pregação do evangelho, da salvação do próprio reino. E Samuel ainda fala: e te perguntarão, como estás? Samuel estava falando que ele iria perguntar para Saul: como é que tu estás? E te darão 2 pães. Olha a precisão da visão de um profeta. E tomarás em tuas mãos o que deles vier. E então se achegará ao outeiro de Deus. Ele estava dando uma sequência lógica do que iria acontecer na vida de Saul a partir do momento que o profeta ungiu o rei. E te perguntarão aonde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um grupo de profeta que desce do alto. O profeta Samuel estava enxergando quais seriam os próximos passos do rei Saul. E trazem diante de ti saltérios. E eles vêm tocando até mesmo tamborins, e flautas, e harpas. E eles estarão profetizando. Samuel tinha consciência que ele não era o único profeta, mas ele era o profeta, porque a palavra do Senhor diz que há 3 tipos de profeta, conforme 2 Reis, capítulo de número 2, aonde a Bíblia fala claramente que tem profeta que entrega recado, tem profeta que não quer saber do recado, mas sabe do recado, e tem profeta que anda no poder e na autoridade de Deus. A palavra do Senhor diz que todos os 3 são de Deus, porque o recado era de Deus. Mas o profeta não queria saber do recado de Deus, porque ele também saberia o recado. Ele queria saber do poder, da autoridade que viria sobre a vida dele. Mas o outro profeta andava no poder. Leia e entenda o que o Espírito Santo diz à igreja a respeito desses 3 tipos de profeta que existem sobre a terra. E os 3 são de Deus. 2 Reis, capítulo 2, aonde fala que o profeta Elias entrou com o profeta Samuel em Betel. E a Bíblia diz que o profeta Samuel falou claramente que Saul iria entrar e ver profetas descendo do alto, com saltérios, tamborins, flautas, harpas e profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu profetizarás com eles, e tornar-te-á em outro homem. Samuel tinha a certeza que o Espírito Santo viria sobre Saul, e Saul, por um momento, ia profetizar no meio dos profetas. E você vai se transformar em outro homem. Você sabe por que ele falou isso? Amanagaia Ségia. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, já não vive mais ele, mas Deus vive nele. A palavra do Senhor diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas de ninguém é discernido. O profeta Samuel sabia que no momento que Saul começasse a profetizar no meio daqueles profetas, outro homem, outra natureza, uma natureza divina, uma natureza espiritual viria sobre a sua vida. E há de ser quando estes sinais vierem sobre ti, faça o que achar bem e o que tiver às tuas mãos, porque Deus é contigo. Samuel sabia que aquele que tem o Espírito Santo, que aquele que o Espírito Santo vem sobre a sua vida, abra a tua boca e Deus falará por ti. Assim é no dia de hoje. O que diz a palavra? A palavra diz: e virá o Consolador, e virá o Ajudador. Não te preocupa tu com o que vai falar. Abra a tua boca e falarei por ti. É assim que diz a palavra de Deus a respeito daquele que tem o Espírito Santo do próprio Deus. Tu, porém, descerá a mim em Gilgal. Samuel estava marcando o encontro. E eis que eu descerei a ti. Ou seja, vamos nos encontrar em Gilgal. Tu pode ir por um caminho hoje, mas nós vamos nos encontrar amanhã, depois de amanhã. Porque há um propósito da parte do próprio Deus para sacrificar Saul um holocausto e para oferecer sacrifícios pacíficos a Deus.
ali 7 dias tu vai me esperar, até que eu venha a ti e te declare o que fazer. O rei Saul tinha que esperar os 7 dias. O rei Saul tinha que esperar vir o profeta, porque o profeta tinha a direção de Deus. E sucedeu depois que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Amados, Deus muda o coração de um homem, assim como Deus fez agora com Saul, Deus também já tinha feito com Faraó. A palavra do Senhor diz que Faraó queria até soltar aquele povo do Egito, mas Deus endureceu o coração do Faraó. Amados, quando Deus quer tocar no coração de um homem, Ele toca. Quando Deus quer mudar a sua dureza, Ele muda. Quando Deus quer tirar um homem da prostituição, Ele tira. Quando Deus quer tirar o homem, da bebedeira, Ele também tira. Quando Deus quer, botar um homem como cabeça de uma casa, Ele coloca. Quando Deus quer levantar um homem empresário, Ele levanta. Quando Deus quer derrubar o soberbo, Ele derruba. Quando Ele quer levantar o humilhado, Ele levanta, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E todos aqueles sinais te acontecerão no mesmo dia. Samuel falava para Saul: em um só dia vai acontecer todos estes sinais sobre a tua vida. E chegando eles ao outreiro, eis que o grupo de profetas já descia, e lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor se apoderou dele, se apoderou de Saul, e profetizou no meio deles. Amados, muitas pessoas vão ver você profetizando, muitas pessoas vão ver você no meio dos profetas, muitas pessoas vão ver você na casa de Deus, pregando a palavra de Deus. Mas vai acontecer como aconteceu com Saul. Muitas das vezes pode acontecer as mesmas coisas. Assim como aconteceu com Saul, pode acontecer na vida de qualquer um no dia de hoje. E aconteceu que quando todos os que dantes conheciam a Saul, quando viram ele profetizando, então disse o povo, cada um ao seu companheiro. Era uma fofoca mútua, porque viram Saul profetizando, e o Espírito Santo estava sobre a vida de Saul. O que é que sucedeu ao filho de Quis? Até Saul agora está entre os profetas. Amados, muitas pessoas não vão dar valor, vão ver você profetizando, mas vão lembrar do teu passado, vão lembrar de quem você era, e não vão confiar naquilo que sai da tua boca. Mas quem te falou que profeta de casa tem honra? Que venha um profeta de fora e profetize sobre a sua casa, porque profeta de casa não edifica o seu lar, recalavaça. Mas o Espírito Santo, ore a Deus para que Deus mande outro profeta sobre a sua parentela. Enquanto você edifica o seu vizinho ou outra parentela, a não ser a sua, peça para Deus também plantar na sua parentela e mandar um profeta capacitado, movido pelo Espírito Santo, para honrar a tua casa. Enquanto tu planta, outro rega, mas saiba que Cristo sempre vai dar o crescimento. Recaia, manda, recaia, sou, abadagaia, arremanta, recaia, caia, erabala, segue, éguia. Então, meu amado, um dos homens dali respondeu e disse: pois quem é o pai dele? É como se falasse assim: olha, Saul é de uma família insignificante, e agora se tornou em provérbio, em lenda. Está Saul também entre os profetas. E acabando Saul, de profetizar, ele foi ao alto, ele subiu. Amado, quem tem experiência com Deus não desce não, só sobe. Um dia Deus vai abater todos os teus inimigos, quer principado, potestade, hostes do mal, quer demônios dominadores, quer agoreiro, quer feiticeiro, quer espírita, quer idólatra, quer kardecista, quer umbanda, quimbanda, quer maçom, quer bruxo ou agoreiro, quem quer que seja, que cruzar no meio de um filho
nos caminhos de um filho de Deus, de um ungido do Senhor, pagará o preço, porque entrou nos caminhos deste ungido. E disse o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? E ele diz: a buscar as jumentas. O interessante é que ele foi buscar jumenta e achou o reinado. Muitas das vezes você vai buscar jumentas, você vai buscar aquilo que você perdeu. E você vai achar um reinado. Você vai achar uma coroa da vitória. Você vai achar o próprio Deus. E Deus vai se agradar de ti. E vendo que não aparecias, fomos até o profeta Samuel. Como se dissesse, como não achamos nada, fomos até o vidente, fomos até o profeta. Então disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel, o que vos falou o profeta? E Saul disse ao seu tio: na verdade, ele nos falou que as jumentas já tinham sido encontradas, porém o negócio do reino, de que Samuel falara, não declarou nada. Você sabe o que significa isso? Muitas das vezes você vai ouvir coisas da parte de Deus através de profeta, de sonhos proféticos, de visão, mas não declara a ninguém não, por enquanto. Deixa as coisas acontecer para que você dê o testemunho. Cuidado tu com o que fala e para quem fala, porque muitas das vezes pessoas não querem ver o teu sucesso. Vai acontecer o que aconteceu com José. José era cheio de sonhos, cheio de revelação. Foi falar para os irmãos, e os irmãos o que fez? Jogou em uma cisterna. Vendeu para os ismaelitas. Foi parar na casa de Potifar. Depois em uma cadeia. E depois Deus cumpriu o seu plano. Mas antes ele sofreu, porque revelou aquilo que não era para ser revelado. E o profeta Samuel chegou após os 7 dias, convocou, pois, Samuel o povo em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu fiz subir Israel do Egito, eu livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vos oprimiu, mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os males e trabalhos, e tendes falado: põe-nos um rei sobre nós. Agora, pois, ponho perante vós e do Senhor, pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tragam aqui as tribos. E tendo, pois, Samuel feito chegar à tribo, tomou a tribo de Benjamim. Mas isso já tinha acertado antes. Ele já tinha ungido a cabeça de Saul. Ele estava fazendo isso para cumprir um protocolo. Às vezes nós temos que cumprir protocolos dentro da casa do Senhor, protocolos administrativos, porque senão, até mesmo quem está do outro lado não aceita o que o profeta está falando. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou a família de Matre, e dela se tomou a Saul, filho de Quis, e buscaram, porém, mas não o acharam. Chamaram a Saul no meio de um povo, e Saul não foi achado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viria ali, se aquele homem estaria no meio de nós. E disse o Senhor: eis que se escondeu na bagagem. Meus amados, o homem já tinha sido ungido, o homem já tinha sido declarado pelo profeta Samuel como rei. Agora o profeta Samuel chama ele diante do povo para confirmar a declaração de reinado, e ele estava escondido no meio da bagagem, com medo. Muitas das vezes o reinado chega, muitas das vezes a empresa chega, muitas das vezes a prosperidade chega, muitas das vezes a conta está cheia, mas o que o povo tem? Medo. Medo de assumir aquilo que é vontade do próprio Deus, aquilo que já foi decretado pelos profetas, e correram e o pegaram lá no meio das bagagens, e pôs no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo,
desde o ombro para cima. Então Samuel disse ao povo: verdes, a quem o Senhor escolheu, pois todo o povo, não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou o povo e disse: viva o rei, viva o rei. Amados, muitas das vezes você está procurando jumentas, você está procurando uma direção, você está procurando outras coisas, e Deus está te revelando o reinado. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro para que se cumpra um protocolo, e pôs perante ao Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E também Saul foi à sua casa. Amados, Saul na transição dos juízes para o reinado, Saul já era rei, mas para onde ele foi? Para a sua casa. Eu creio que Saul foi um dos reis que mais foi injustiçado. E nós vamos ver isso no decorrer do ministério profético de Samuel. Ele não tinha nem casa de rei, ele foi para a sua casa em Gibeá. Assim somos nós. Somos separados pastores, obreiros, diáconos, bispos, apóstolos. E muitas das vezes não temos nem um templo para congregar, ou falar que é nosso, ou falar que a casa é nossa, ou falar que Deus nos colocou na direção. Mas nós já fomos ungidos por Deus. E voltamos à nossa casa e falamos: Senhor, cumpre a tua promessa. Amados, a unção já está sobre a sua cabeça. Você é filho do Altíssimo, você é ungido por Deus, você é sacerdócio real, você é povo santo, você é propriedade de Deus, é escolhido do Senhor. Vai para a sua casa, porque Deus vai levantar um exército de homens e mulheres. Se Deus tem propósito, Deus vai abrir essa empresa. Se Deus tem propósito, Deus vai te indicar a casa que você vai congregar. Se Deus tem propósito, Ele vai te levantar na obra. Fique atento. Mas os filhos de Belial, estes que não gostam quando o ungido do Senhor se levanta, porque Saul já foi desprezado por esses desde o começo. Saul, ele encarou, foi um problema, porque ele não tinha um discernimento administrativo, ele era bruto, ele era de guerra. Mas se o povo pedir um rei, então pega aí o bonitão, pega aí o mais alto. E não lhe trouxeram presentes nenhum os filhos de Belial, porque tinham despeito. Mas Saul, sabiamente, naquele dia, se fez como surdo, se fez como se não tivesse ouvindo. Assim é você. Quando alguém duvidar do teu ministério, quando alguém duvidar quem é você na presença de Deus, faça-se de surdo. Seja astuto como cobra e sutil como pomba, como diz a palavra. Faça-se de tolo no meio dos tolos, sábio no meio dos sábios. Se levanta, não baixa a tua cabeça, porque Deus já é contigo. Amanagaia Ségia, que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja contigo. Que Deus te levante. Aleluias! Deus é com você. Oh Deus de maravilha! Aleluias!